Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 48. Gênesis, capítulo 48. Gênesis, capítulo 48. No versículo 13, Gênesis 48, 13 diz assim: Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de quem? De Israel, e fê-los chegar a ele. A palavra Manassés quer dizer esqueceu. José colocou o nome do seu filho de esqueceu. Deus me fez esquecer das minhas aflições. E Efraim quer dizer frutificou. E ele colocou esse nome de Efraim para dar a ideia de que Deus fez ele frutificar na terra das aflições. Na terra das aflições, Deus fez ele esquecer de todas as suas aflições. E na terra das aflições, Deus fez José frutificar. José então traz a seu pai os dois filhos para que Jacó o abençoasse. Aí vamos ler juntos o verso 14, toda a igreja comigo. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então Jacó cruzou as mãos para abençoar os dois filhos de José, a Manassés e a Efraim. Veja o verso 15, vamos ler juntos? E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Verso 17, veja aí, verso 17, preste bem atenção. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Olha o que José disse. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai, Jacó, o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. Sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus se faça com a Efraim e com a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Até aí. Irmãos, vamos aprender aqui nesse texto da palavra do Senhor. Deus não é óbvio. Vamos dizer juntos? Deus não é óbvio.
palavra óbvio significa comum, ordinário, algo cotidiano. Então, Deus não é comum. O que Deus faz, muitas e muitas vezes, é bem diferente do que a gente pensa, do que a gente imagina. Eu, em alguns momentos da minha vida, já errei, já falhei nesse aspecto, porque eu esperava o óbvio de Deus, eu esperava que Deus agisse de uma forma e Deus agiu de outra. Então, Deus não é óbvio. Deus não é óbvio. Nesse texto da palavra, José traz os filhos para Jacó abençoar. E quando ele vai abençoar, diz a palavra de Deus que Jacó colocou as mãos cruzadas, colocou a mão direita no mais novo e a mão esquerda no mais velho. E José, olhando para isso, tentou tirar a mão do pai. O pai, que já estava quase cego, então ele tentou arrancar, tirar a mão do pai e disse: não é assim, meu pai. O primogênito é Manassés, não é Efraim. E tentou tirar as mãos, mas Jacó disse: eu sei, meu filho, eu sei. Jacó, por revelação de Deus, por direção de Deus, por orientação de Deus, cruza as mãos para abençoar os filhos de José. A mão direita no mais novo e a mão esquerda no mais velho. O que é interessante, porque segundo que a gente lê a Bíblia, nunca foi registrado na história que alguém fizesse isso. Não há na história bíblica que alguém tenha feito isso, abençoado os seus filhos ou os seus netos desta forma, com as mãos cruzadas. E Jacó então faz dessa forma, não porque Jacó queria, mas porque era desejo de Deus, vontade de Deus. Aí você percebe nesse texto que Deus não é óbvio. Às vezes nós esperamos o óbvio, como foi o caso de José. José esperava que Jacó abençoasse de forma óbvia, comum, corriqueira, como era de costume. E aí ele cruza as mãos e José não gosta. Diz o texto que José ficou, desgostoso com esse negócio. Bem, não é assim, meu pai. O senhor está fazendo a coisa errada. Deve ser porque ele já está velho, não está enxergando direito. E aí quis trocar as mãos e Jacó disse: eu sei, meu filho, eu sei o que estou fazendo, tá? E abençoou dessa forma. Deus não é óbvio. E aí quando você orar a Deus e buscar o Senhor, não espere que Deus seja óbvio, que Deus vai fazer exatamente como você quer. Não pense assim, ore tão somente a Deus e lembre da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade de Deus seja feita, se é desta forma, que seja feita. Então vamos deixar umas lições aqui para nós. Primeira lição que eu quero deixar aqui para a igreja: que Deus não é óbvio, porque Deus não segue os padrões humanos. Dá para repetir isso comigo? Deus não segue os padrões humanos. O padrão humano era colocar a mão direita no filho mais velho e a mão esquerda no filho mais novo. Mas Deus não é óbvio. Por quê? Porque Ele não segue os padrões humanos. Não é como o homem quer, não é como o homem deseja, não é conforme o meu padrão, não é conforme o seu padrão, nem o padrão da igreja. A igreja tem sua liturgia, a igreja tem seu padrão, a igreja tem seus estatutos, não tem nada errado, mas às vezes nós queremos que Deus siga o nosso padrão, mas não é assim que Deus faz. E aí você ora, você busca a Deus, pede a direção de Deus, de repente Deus faz tudo o contrário
o oposto, o que você imaginava, porque Deus não segue os padrões humanos. Ele está acima disso. Por isso, Deus não é óbvio. Ele não segue os padrões humanos. Segundo, irmãos, outra lição que nós aprendemos no texto é que a bênção de Deus não está ligada à ordem de nascimento. A bênção de Deus não está ligada à ordem de nascimento. Aqui o primogênito era Manassés, o primeiro que nasceu foi Manassés. Mas Deus não está ligado à ordem de nascimento. Não, eu vou abençoar esse menino porque ele é o mais velho. Deus não segue esta ordem. E a gente às vezes espera que Deus siga esta ordem. Não, Deus vai abençoar fulano porque ele é o mais velho, porque ele tem mais idade. E a gente tem essa expectativa de que Deus siga a ordem de nascimento. E Deus aqui contraria José, porque José esperava, não, o primogênito, o herdeiro, o patriarca, vai ser Manassés, é desse jeito. E quando ele viu as mãos cruzadas do pai, ele disse, não, a ordem não é essa. Aí tenta tirar. José ficou desgostoso por causa dessa atitude do pai, mas não era tão somente dele, vinha direto de Deus. Então Deus, ele não está ligada, a bênção de Deus não está ligada à ordem de nascimento. Você não vai ser abençoado por Deus porque você nasceu primeiro, não. Não é assim no reino de Deus. Essa é outra lição que a gente aprende nesse texto da palavra do Senhor. É possível que o mais novo venha a ser mais abençoado do que o mais velho. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus não segue esta ordem de nascimento. Simplesmente isso. E quanto a nós, o que é que a gente tem que fazer? Aceitar. O problema é que às vezes a gente fica enciumado, com inveja, daquele irmão que mal chegou na igreja já está mais abençoado que a gente. Aquele irmão chegou na igreja e novinho, orando a Deus, e aí Deus abençoou, e aí a coisa andou mais de que a gente que já está mais tempo na igreja. Aí a gente começa a querer atrapalhar a vida do irmão. Não seja assim. Deixa o irmão na bênção. Se Deus quis que fosse assim, que assim seja. Amém, irmão? Então não fique com inveja, com ciúme daquele irmão que é mais novo, porque você é mais velho. E aí comumente acontece isso. Em algumas igrejas, na terceira igreja não acontece não, mas tem igreja por aí, irmãos, que é uma confusão, porque os mais velhos não aceitam que os mais novos tenham mais talento, tenham mais dom, sobressaiam. Eu já pastoreei a igreja que teve dificuldade com isso. Irmãos, porque são mais velhos, são veteranos de igreja, não aceita que aquele irmão de repente sobressaia. E aí a bênção está naquele e a gente fica morrendo de ciúme, não aceita, não concorda. Não faça isso. Nunca se oponha a Deus. Porque Deus não tem a obrigação de te abençoar por causa da tua idade, não. Amém? Deus vai abençoar conforme a vontade dele. Outra lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que Deus não é óbvio, porque ele geralmente faz diferente do que nós esperamos. Geralmente ele faz diferente do que nós esperamos. E esse diferente de Deus pode ser uma coisa inédita. Esse diferente de Deus pode ser inédito. Se você olhar na Bíblia, na palavra de Deus, você vai encontrar muitos fatos, muitos milagres diferentes. Você já viu alguém curar água salobra com água, com sal? A Bíblia diz que Eliseu fez isso. Mas só tem uma vez na Bíblia isso. Aí a gente quer que Deus faça isso toda vez. Deus não é repetitivo. Ele faz diferente.
Aí ele vai tratar você de forma diferente, peculiar, singular. Aí o que ele vai fazer com você vai ser diferente. Fique em paz. Porque às vezes a gente espera de Deus. Não, Deus vai fazer. Você cria aquela expectativa, você espera que seja daquele jeito, e aí Deus faz completamente diferente. Algo inédito. Quantas vezes na Bíblia está registrado que alguém orou e o sol parou? Só uma vez. Deus não é óbvio, irmãos. Deus faz diferente. Deus está fazendo sempre o inédito. A gente espera o corriqueiro, o ordinário, a gente espera o comum, e aí Deus faz algo inédito, inaudito. Bem, não era assim. José diz, não é assim, meu pai. Às vezes a gente quer dizer para Deus, não é assim, Deus. A gente quer ensinar Deus. A gente quer dizer como é que Deus tem que fazer. Se fosse assim, Deus não seria Deus. A Bíblia diz que os métodos de Deus, os caminhos de Deus são imprescrutáveis. Ninguém conhece os métodos de Deus. Palavra que Paulo utiliza lá, caminho é métodos. Você não conhece os métodos de Deus. Me lembro de Paulo do Logos, que estava agendado para cantar numa grande igreja e bem perto da data cancelaram a agenda. E a expectativa de Paulo, do Paulo César do Logos, era cantar naquela igreja, e Paulo tinha que fazer uma cirurgia de cálculo renal, e a cirurgia custava mais de 30 mil reais. E ele tinha a expectativa de que era naquela igreja que Deus ia fazer umas coisas, e ele ia conseguir um bom dinheiro, uma boa oferta, ia falar, e ia conseguir esse dinheiro. Aí a igreja cancela, e Vladimir e Angélica ficaram sabendo que ele tinha cancelado a agenda, e eles perguntaram, e o senhor não quer vir cantar na terceira igreja presbiteriana de Caruaru? Paulo me disse que não ficou muito animado de vir cantar na nossa igreja, porque ele imaginava, é uma igreja menor, e da terceira igreja pode sair alguma coisa boa? Mas aí, como ele não tinha agenda, agendou para cá, veio para a nossa igreja, aqui cantou, nós ficamos sabendo da situação dele, oramos por ele, e nós nos mobilizamos para ajudar o Paulo. E irmãos, a cirurgia era muito cara. E aí eu consegui falar com o empresário, Vladimir também, irmãos e tal, e o fato é que nós conseguimos os valores que ele precisava para a cirurgia, e Paulo saiu daqui abençoado, fez a cirurgia, e depois disso Paulo voltou aqui para ser mais abençoado. Um dia desse aí ele voltou, cantou aqui na igreja, e quem estava doente era eu. Lembra que ele veio e eu estava doente? Então, irmãos, Deus não é óbvio. Para o Paulo, ele esperava, a expectativa dele era que fosse daquela igreja grande, e não foi através da terceira igreja, porque Deus não é óbvio, ele faz diferente do que nós esperamos. Então Deus fez diferente do que José esperava. Mãos cruzadas, não é óbvio. Mas a última lição que a gente tira aqui desse texto é que Deus não é óbvio, porque quem define como será é o Deus soberano. Quem define é Deus. Veja, José era um homem de Deus? Era. Jacó era um homem de Deus? Era. Mas quem definiu a bênção não foi José, nem Jacó, foi Deus. Então quem define a bênção na nossa vida é o Senhor. E às vezes, irmãos,
a gente fica roendo, porque Deus abençoa aquele outro e a gente fica assim, como é que pode? Um irmão perguntou para outro irmão aqui da nossa igreja e fez a seguinte pergunta: o que foi que Hebron viu no pastor Arivaldo? Eu disse, graça. Só foi isso. Nada. Porque a pessoa fica pensando que a gente tem conseguido alguma coisa através da Hebron, que a gente é melhor, cardice, cada daquilo outro. Graça de Deus. Não tem outra coisa. E por falar em graça, este mês de julho a gente termina a última parcela do terreno lá na Vila Cipó. Graça, irmão. O que foi que viu? Nada, graça. Então, irmãos, às vezes a gente olha assim e fica olhando, por que aquela pessoa recebeu? Por que fulano foi abençoado? Por quê? Porque Deus quis, irmãos. Porque quem define a bênção não é a igreja, não é o homem, não é o pastor, não é José, não é Jacó, é Deus. Quem define a bênção não é você, meu irmão. Irmão, se quem definisse a bênção na minha vida fosse o homem, eu estava ferrado. Eu morava lá em Macapá, e um irmão da igreja se indispôs comigo. E ele estava, se eu não estou enganado, foi numa escola dominical, ele levantou o dedo para mim e disse assim: quem sustenta o Senhor é a igreja. E eu disse: quem me sustenta é Deus, meu irmão. E eu disse para ele: eu vou lhe provar que quem me sustenta é Deus. Este mês eu não quero receber o salário da igreja. A igreja não me dá nada, nada, eu não quero nada da igreja esse mês. E vou continuar pastoreando, fazendo a obra do Senhor do mesmo jeito, mas esse mês eu não recebo o salário da igreja. Certo? Combinado? E eu disse isso, irmãos, publicamente, e fui para casa, e quando eu cheguei em casa, tinha uns olhos grandes em cima de mim, minha esposa olhando para mim: como é que você falou aquele negócio, e agora como vai ser o mês? O cara me provocou lá na igreja, dizendo que é a igreja que me sustenta. Eu disse para ele que quem me sustenta é o Senhor, então quem me sustenta é Deus. Aí, irmãos, depois de tudo isso, eu caí de joelho nos pés do Senhor e orei a Deus. Deus, eu só fiz aquilo que aquele cara me provocou. Então, aí eu jejuei, orei, e o tempo foi passando. Irmãos, eu recebi uma ligação de um lugar chamado Monte Alegre, que eu nunca tive lá, que era para eu ir orar por um médico que estava doente, muito doente, para eu ir orar, sair de Macapá para o Pará e orar para um médico da Unimed. Pediram para eu fazer isso, e eu peguei um navio, fui para este lugar. Cheguei lá, me hospedei na casa desse médico. O médico estava atordoado, o médico estava assim, com as coisas terríveis, e parecia ser algo espiritual, e por isso mandaram me chamar. Agora tinha que ser eu, né, irmão? Será que não tinha pastor na cidade? Será que não podia ser outro? Mas ligaram para mim e eu fui, cheguei lá, me hospedei. Irmãos, de fato, tinha uma coisa terrível. A primeira noite lá eu não consegui dormir direito. Uma coisa terrível, eu sentia assim, parecia que a casa estava cheia de demônios, eu me arrepiava o tempo todo, eu tentava dormir, me acordava, orava, repreendia, foi uma luta terrível, mas eu orei por esse homem e descobri que aí a igreja que tinha lá na cidade, eu peguei, levei toda a família para a igreja, o médico, toda a família, levei para a igreja, cheguei lá na igreja, naquela igreja, não era presbiteriano, fiquei lá, descobriram que eu era pastor, pediram para eu dar uma palavra lá na escola dominical, eu dei uma palavra, e Deus abençoou tanto que o pastor disse: à noite você prega na igreja.
E aí à noite eu preguei, irmãos, eu preguei naquela igreja, Deus fez coisa ali que eu nunca tinha presenciado, nunca na minha vida. Foi coisas gloriosas de Deus agir, curar a pessoa ali imediatamente. Foi um negócio extraordinário. E aí o pastor pegou, fez um negócio pior ainda. Amanhã o pastor Erivaldo está no gabinete, segunda-feira, atendendo as pessoas, orando pelas pessoas. Irmãos, olha, fez fila, eu orei por gente, foi um negócio extraordinário. E eu fui sair, depois fui embora, eu tinha ido de navio, e o irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor não vai mais de navio não, o senhor vai de avião, nós vamos colocar o senhor no avião. Eu disse: aleluia, amém. Pastor, aqui é um lugar que tem muita carne, nós queremos que o senhor leve carne. Eu disse: como é que eu vou levar carne? Não, a gente bota aqui no isopor, e o senhor leva. E aí empurraram carne lá no negócio, e cheiro de isopor de carne. Pastor, nós queremos que o senhor leve isso e tal, e ainda me deram dinheiro, aleluia. Eu voltei de avião com muita carne, muita coisa. Cheguei em casa, me deparei com a mulher do olho grande, sentei com ela, e aí disse: olha aqui, Rosa, carne para a gente comer o mês todinho, Rosa. E aí botei lá na mesa, e aí disse: ainda trouxe um presente para você, está aqui uma roupa que eu comprei de presente. Mas eu comprei para mim também, para todo mundo aqui. E aí todo mundo com roupa nova para ir para a igreja, para a gente provocar o irmão. Oh, não, para a gente ir lá na igreja com aquela roupa nova. E aí fui para a igreja, irmãos, peguei, separei o meu dízimo, chamei o tesoureiro aqui, meu irmão, dízimo e tal. Aí eu cheguei para aquele amargo irmão e eu disse: quem é que me sustenta, irmão? Quem é que me sustenta, irmão? Tem carne sobrando lá em casa, recebi dinheiro, paguei todas as contas e ainda está sobrando. Entreguei meu dízimo. Quem é que me sustenta, irmão? Ele baixou a cabeça e disse: é Deus, é Deus. Está vendo aí, irmãos? E eu disse para toda a igreja: irmãos, quem define a bênção na vida da terceira igreja, da sua família, da nossa vida é Deus. Aleluia! Você não é pentecostal, mas é presbiteriano, diga aleluia! Vamos ficar em pé, irmãos. Deus não é óbvio. Amém? Levanta a mão comigo e diz: Deus não é óbvio. Então, porque Deus não é óbvio, Ele não segue os padrões humanos. A bênção não está ligada à ordem de nascimento, certo? Deus faz diferente do que esperamos, e Deus é que define a bênção. Amém? Deus não é óbvio. Levanta a mão e vamos orar a Deus. Espere de Deus o que Ele vai definir para a sua vida, do jeito que vier. Ore a Deus e diz: Senhor, eu recebo a tua bênção da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Não determine nada para Deus. Esse negócio de ficar determinando para Deus é pecado. Não fique determinando, tem que ser assim, desse. Não determine nada. Diga: Deus, eu recebo da melhor. Irmãos, Deus, quando abençoa, Ele traz o melhor para a sua vida. Levante a mão e receba de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, do jeito que Ele quer, Ele que vai definir. Deus não é óbvio. Ore, toda a igreja.